Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu quero dar 10 dicas para a OBMAP de amanhã, certo? A prova de amanhã e para qualquer OBMAP, para qualquer fase da OBMAP, não só para essa fase, certo? Então creio que muitas pessoas vão ver esse vídeo depois que já tenha acontecido a prova, mas para quem vê antes e para quem for para a segunda fase, para a OBMAP 2017, então esse vídeo aqui para vocês, para ajudar bastante vocês, certo? São dicas minhas mesmo, como um aluno de Olimpíada, como um cara que estudou bastante Olimpíada, como um cara que elabora questões de Olimpíada, como um cara que corrige questões de Olimpíada, da OBMAP, por exemplo. Então, quero ajudar vocês nessa caminhada. Então, se inscreva no canal, deixe logo seu like no vídeo, certo? E vamos lá. Então, primeira dica. Primeira dica, buscar padrões, pessoal. Então, a questão, muita questão, você precisa entender um padrão da questão para você poder resolver. Então, mesmo que a questão tenha um tabuleiro gigante, você tenta olhar como se fossem tabuleiros pequenos e ver o que é que você consegue com tabuleiros menores. Então, mesmo que essa questão tenha uma sequência e quer saber o termo de ordem 2016, você vê o que acontece com os termos menores e tenta encontrar um padrão. Geralmente, em problemas de Olimpíada, esse padrão aparece e aparece muito rápido. Certo? Então, buscar padrões é algo muito importante. Próxima dica. Segunda dica, resolver casos menores. Certo? Então, muitas vezes a questão pede para você resolver um problema muito grande, com números com muitos algarismos. Então, tentem resolver casos menores para você ver o que é que você consegue. Certo? Porque resolvendo casos menores, você vai ter mais consciência do que está acontecendo para os números grandes, certo? Então, muitos problemas de matemática, até mesmo de pesquisa, são feitos dessa forma. Resolve para pequeno e depois você vai vendo o que acontece. Pequeno, números pequenos, você tem mais controle, né? Tabuleiro pequeno, mais controle. Combinatória pequena, mais controle, certo? Então, primeiro, casos pequenos, quando vocês puderem, certo? Terceira dica, fazer uma analogia com algo conhecido, certo? Então, muitas vezes, o problema fala de uma sequência, essa sequência parece com a sequência de Fibonacci, ou parece com a sequência dos números primos, ou dos números pares, ou dos números ímpares, certo? Ou dos quadrados perfeitos. Então, essa sequência sempre aparece na Olimpíada de alguma forma. Então, já fiz questões aqui onde apareceu os quadrados perfeitos e onde foi muito útil resolver a questão usando os quadrados perfeitos. Então, sempre tente olhar para essas analogias com algo que você já conhece, certo? Algo que você já estudou. Então a matemática é muito assim, tem analogia com coisas que você já fez, e isso ajuda bastante você entender algo quando você faz uma analogia com uma coisa que você já conhece. Quatro, usar a simetria da figura. Então, vai ter questão de geometria na prova? Vai sim. Certo? Então, na questão de geometria, muitas vezes essas questões trazem certos segmentos de reta dentro de uma figura e tem o ponto médio e etc. Então, sempre tente usar simetria, usar um lado, qual a influência de um lado no outro lado, se os lados são paralelos, se você tem coisas perpendiculares, certo? Então, a figura traz uma simetria, então traz muita informação, e você não pode perder essas informações, certo? Então, use a simetria, use os padrões que a figura vai trazer para você. Essa aqui é muito útil, pessoal. Quinta dica, observar todos os dados fornecidos. Então, numa questão, pessoal, estranhe se você conseguir resolver uma questão sem usar todos os dados. Porque, geralmente, os dados que são dados, eles devem ser usados. Certo? Então, se falou lá que o triângulo é equilátero, você vai usar que o triângulo é equilátero. Se falou lá que um lado é paralelo a outro, você vai, de certa forma, usar. Então, tudo que na questão for falado, você observa, anota, sublinha, circula. Isso aí vai chamar você a atenção àquilo, certo? Então, explore todas as possibilidades que a questão dá, certo? Uma prova de Olimpíada, você entender a questão, você interpretar a questão, já te dá 50% de chance de você andar naquela questão, você resolver. Então, outra dica, dica número 6, usar qualquer tipo de conhecimento. Então, às vezes você está com um problema de geometria, mas você sabe mais combinatória, por exemplo. Ou você está num problema de aritmética e você sabe mais álgebra, por exemplo. Então, você tenta usar o que você sabe, certo?
Se você, a ideia é não deixar que a questão domine você. Então você tenta resolver a questão usando o que você conhece. Então no que você é melhor, você consegue andar mais, você consegue ser mais livre. E a questão pede isso, pede que você seja livre para andar na questão. Então usar qualquer tipo de conhecimento, qualquer conhecimento que você adquiriu, a prova de Olimpíada, né, de qualquer fase, ela não é uma prova restrita. Então, por exemplo, se você já estudou geometria mais avançada e cai uma questão de geometria básica, você pode resolver sem problemas. Em qualquer fase, pessoal. Tanto na primeira, na segunda, na terceira. Então a questão, a Olimpíada, ela não barra o seu conhecimento. Você pode usar qualquer conhecimento que você já teve, certo? Pode ser que tire um ponto ou outro nas outras fases. Nessa primeira fase, é prova objetiva, certo? Então você pode usar qualquer tipo de conhecimento que você adquiriu, que você viu, um teorema, um resultado, uma questão de Olimpíada parecida, use tudo, certo? Sétima dica, pode parecer clichê, mas é a paciência, certo? Então você tem que ter paciência para resolver a prova, certo? Não adianta chegar lá e querer resolver todas as questões, certo? E sair rápido, então tem que ter paciência. A questão, ela pede paciência, pede que você pense, certo? A questão da Olimpíada pede para você pensar. Por isso que muita gente acha difícil, porque é uma questão que você tem que pensar, né? Geralmente na escola a gente aprende a resolver a questão, né, de uma forma direta, certo? A só aplicar uma fórmula. Na Olimpíada não, a gente tem que pensar um pouquinho, certo? Então tem que ter paciência para você entender e para você andar aquele pouquinho para resolver a questão. Dica número 8, usar todo o tempo da prova, certo? Então a prova tem 2 horas e meia, use o tempo todo, certo? A menos que você termine a prova, as 20 questões, e você pode ir embora. Se não, use o tempo da prova, certo? Para cada questão você tem 7 minutos e meio, certo? Então você tem um tempo razoável para resolver as questões. Então, de fato, você pode usar esse tempo todo, certo? Fique lá, e isso junta com a dica 7, com a paciência. Fique lá, que às vezes aquela questão difícil do início da prova, se torna fácil no final da prova. Então tenha essa paciência e use o tempo da prova. Ninguém está apressado aqui, não pode estar apressado. Dica 9, penúltima dica, fazer as questões que você tem mais afinidade. Fazer primeiro as questões, certo? Então, procure na prova as questões da matéria que você mais sabe. Eu sei mais geometria, Diego, então procura as questões de geometria e tenta fazer ela. As primeiras 5, 7 questões, pessoal, são questões mais simples. Então são questões que você tem que fazer logo e depois você pode escolher qual área que você vai. Eu sei mais produtos notáveis, então procura as questões de produtos notáveis, vai ter com certeza. Eu sei mais geometria, eu sei mais simetria, eu sei mais combinatória. Então tente fazer primeiro para você ter uma margem de conforto, certo? Então, por exemplo, se você usou 1 hora e meia da prova e você já fez 12 questões, você tem uma margem de conforto. Então você pode usar o tempo para resolver questões mais difíceis. Então, dica, tente fazer primeiro as questões que você tem mais afinidade. Tente primeiro fazer as 5, 6 primeiras questões. Essas questões são mais simples, certo? Então, talvez você consiga fazer elas mesmo se não tendo tanta afinidade assim. E depois, escolha as que você mais se identifica. E a dica número 10, certo? Aquela dica que ninguém deve usar, né? Mas que pode ser usada. Se você não sabe a questão, se você vai chutar a questão, tente fazer alguma coisa nela, certo? Porque quando você faz alguma coisa na questão, você já consegue tirar alguns itens que são meio absurdos, certo? Então tente pensar um pouco na questão antes de simplesmente chutar. Às vezes, para resolver um problema, você precisa de várias ideias, mas a primeira ideia geralmente é fácil você ter. Então com a primeira ideia você já tira alguns itens que não podem ser verdadeiros. Então para chutar mais consciente, digamos assim, faça alguma coisa na questão. Pense um pouco. Isso aqui em último caso, quando você não conseguir resolver a questão. Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todo mundo. Se inscrevam, passem esse vídeo adiante, certo? Para que mais pessoas possam ver. E boa sorte amanhã. E use essas dicas aqui para sempre. Em qualquer questão, em qualquer prova, no vestibular, na faculdade, no concurso. Vamos lá, pessoal. Um grande abraço a todos. Até mais.